para a gente começar então um pouco sobre essa história, né, do surgimento da nossa querida Serra Talhada, para depois a gente entrar sobre a questão de como se deu essa emancipação e como estava o país, né, e o estado também, onde veio acontecer tudo isso. Pronto, né? Então, 174 anos atrás. Perfeito. De emancipação, né? Porém, de história muito antes, porque a maioria das pessoas conhecem, sabem que o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Uhum. Então, a partir de 1534, a organização das capitanias hereditárias, né? E o Brasil começa a ser colonizado, a ser administrado pelos portugueses. Só que essa administração, essa colonização se dava pelo litoral, somente, né? Só mais tarde, a partir do século seguinte, século XVI, e principalmente no XVII, que começa a se ocupar as terras do interior. Uhum. Então, muitas fazendas que hoje são cidades no interior do Nordeste, elas têm essa origem, final do XVI, início do XVII. No caso de Serra Talhada, já vai para o século XVIII. Iniciozinho do século XVIII, primeiros 30, 50 anos do século XVIII, não se sabe ao certo, mas Agostinho Nunes de Magalhães, nem por Recife, né? Uhum. Não se deu essa colonização do que hoje a gente conhece como Serra Talhada. Eu sei que Recife representa hoje essa centralidade por ser nossa capital, mas do ponto de vista administrativo colonial, isso se dava por Salvador através da Casa da Torre dos Garcia Dávila, né? E aí essas terras interioranas eram conhecidas pelos tropeiros da Casa da Torre, e quando acontecia de alguma família portuguesa desejar uma terra na colônia, geralmente se dava por conhecimento desses tropeiros, né? Uhum. Então eram viajantes que a cavalo conheciam os interiores e iam apresentando as terras que pertenciam a Portugal, porém administradas pela Casa da Torre. Aí o que acontece? Mais ou menos a partir no início do século XVIII, 1730, 1750, uma dessas fazendas foi Serra Talhada. Fazenda Serra Talhada, que foi arrendada pelo português Agostinho Nunes de Magalhães, né? E o nome se dá por conta da nossa serra mesmo, né? Se dá porque era muito característica dos portugueses nomenclaturar os espaços pelo que o espaço apresentava. Pelo relevo, né? Pelo relevo, pela vegetação. Então você veja, por exemplo, eu peço desculpas aos ouvintes da rádio pela minha garganta, mas enfim. Vou até pedir para trazer água aqui para você, né? Uma água para ir lubrificando a garganta. Pegar ali agradeço, viu, Sebastião? E lá no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem lá o Morro do Pão de Açúcar, porque parecia um pão de açúcar que os portugueses comercializavam com a Europa, né? Enfim, então, de acordo com as características do relevo, da vegetação, do espaço, eles iam atribuindo o nome. E assim foi o que aconteceu com Serra Talhada. Então, Fazenda Serra Talhada, porque a serra, né, que é até lógico vista aqui nesse espaço, ela apresenta esse modelinho de parece estar talhada, com tecido talhada, cortadinha a prumo, conforme a documentação nos diz, né? E aí tem início, século XVIII, a Fazenda Serra Talhada de Agostinho Nunes de Magalhães. Mas no entorno, muitas outras famílias, além dos Magalhães, né, tinham as suas fazendas também, como por exemplo fazendas das famílias, a própria Magalhães, mas família Nogueira, família Carvalho, família Pereira, e assim ia. Aí daqui a pouco a gente chega na própria Serra Talhada da emancipação. Mas a fazenda tem início aí, século XVIII. Muito bem. Já chegou aqui a água, né? Pro nosso professor Cristiano. Mistura de água lá. Isso, misture, né? Misture a água. O professor falava dessa questão da Casa da Torre lá. Então, no que eu comecei a ler, não é? Aí eu digo, rapaz, realmente quando você fala que Serra Talhada tem mais do que esses 174 anos, sim, é porque já vinha lá de Portugal os Garcias Dávilas para pegar essas terras do sul da Bahia até o norte do Maranhão. Então eles tomaram conta de tudo. De tudo. Aí você pergunta, e como é que chega a Serra Talhada? Pelo Rio São Francisco, né? Exato. Pela Bahia, no interior da Bahia, você chega no sertão de Rodelas, né, de lá do Rio São Francisco, do lado baiano. Tem aquela história do desenvolvimento ser atrelada ao rio, né? Você vai seguindo o rio. A pecuária era muito forte na época, né? E aí tem um momento no Rio São Francisco que você começa a acessar o Rio Pajeú. Aí acessando o Rio Pajeú, você vai subindo ele, você vai chegar nesse espaço que a gente conhece aqui, chamado de Serra Talhada. Esse é o contexto, né, do surgimento da nossa cidade. E vindo agora para essa questão da emancipação, né? Como é que se dá esse momento, Cristiano? E primeiro, como era o contexto no Brasil, né? Para esse momento, né? A gente sabe que para uma emancipação de uma cidade, né? Por exemplo, como aconteceu no Brasil, da questão da independência, há todo um contexto, né? Sim. Há todo um momento, né? Tudo isso acontece devido a um momento. Então, como era o momento do Brasil quando nós tivemos então a nossa
emancipação política da nossa cidade? Excelente pergunta, Tony. Então vamos falar de Brasil, né? A emancipação do Serra Talhada é no ano de 1851. Aí a gente volta 20 anos, 1831, acontece a abdicação de Dom Pedro I do trono brasileiro, 1831. E entre 31 e 40, 9 anos, o Brasil não teve um imperador. Foi governado por regentes, né? O regente Araújo Lima, o regente Diogo Feijó, né? Que era um padre. Regência trina provisória no início, depois regência trina permanente. Então, 9 anos, vamos pensar, sem uma centralização desse poder. Levando em consideração que o governo de Dom Pedro I foi um governo bastante centralizador. Tanto é que ele criou o poder moderador acima de todos os outros poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, e o moderador que era o próprio. Só que quando ele abdica do trono, essa centralização se perde. E aí começa no Brasil inteiro as disputas, né, por cada comarca, por cada câmara, né, municipal, por cada delegacia de qualquer interiorzinho, que no âmbito nacional nós vamos pensar que era a disputa entre liberais e conservadores, que eram os dois partidos políticos do Brasil na época, muito influenciado pela a organização política da Inglaterra. Tinha isso, Inglaterra, liberais, conservadores. Nós fomos influenciados muito politicamente pela Inglaterra, né? E também por liberais e conservadores que organizavam os nossos partidos políticos. Isso, José Bonifácio era um dos, vamos dizer assim, que adorava esse sistema da Inglaterra, né? Perfeitamente. Aí o que acontece? Quando Dom Pedro I abdica, o Brasil está em disputa. É importante pensar isso, Sebastião. O Brasil está em disputa, desde o âmbito maior de poder aos mais detalhes, né, do interior, de cada estado, de cada província. E assim entra Flores. Flores era a cabeça da comarca, como se dizia, do interior, né? E, claro, tinha Flores, cabeça da comarca, e as fazendas do que a gente pode chamar de zona rural. Entre essas fazendas estava a própria fazenda Serra Talhada e das famílias que tinham suas fazendas ao redor da Serra Talhada, né? Mas a gente conta com uma representatividade interessante nessa história da família Pereira, porque foi uma família que exerceu essa liderança na organização dos espaços rurais do interior, né? Se você pensar, por exemplo, Simplício Pereira, século XIX, ele era conhecido como o matador de índios, né? Ele tinha alguns apelidos, como Peinha de Mão, porque era pequenininho, né? E ele perseguia aqueles índios, os nativos desse nosso interior, pelo fato de que eles matavam o gado da família Pereira, né? Porque na lógica indígena, isso é um pouquinho da história dos índios de Serra Talhada e em torno, tá, gente? Na lógica dos indígenas, se você via ali o boi, Sebastião, ele serve para quê? Pra comer. Pronto, então ele tá na mata, tá solto. Só que na lógica portuguesa de comércio, aquilo era propriedade. Então houve sim uma matança de índios nessa região. Muitas dessas etnias fugiram, né, para regiões de Itacaratu, Jatobá, ali, Itaparica, enfim, perto do São Francisco. E esse Simplício Pereira, além do Manuel Pereira da Silva, eram lideranças da família Pereira aqui, que daqui a pouco se envolvem numa guerra na capital, um movimento revolucionário que era liberal, e eles eram conservadores, né? E eles eram conservadores ao lado da família Cavalcante, também conservadora em Pernambuco. Existia um dito em Pernambuco na época que dizia assim: quem viver em Pernambuco não há de viver enganado, que há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Ou seja, ou você era aliado dos Cavalcante ou você tinha que obedecer os Cavalcante. Perfeito? E a família Pereira aqui do interior era muito aliada dos Cavalcante quando estoura na capital, né, em Recife, enfim, a revolta liberal da Praia, onde os conservadores intencionavam tirar os liberais intencionavam tirar os conservadores do poder. E aí essa revolta foi reprimida pelo governo, né, da família Cavalcante, e contou com o apoio da família Pereira aqui no interior. Daqui a pouquinho, esse apoio que os Pereiras dão aos Cavalcante na revolta da Praia é cobrado, porque veja, a revolta da Praia é entre 1848 e 1851. 1851 é o ano da emancipação. É o ano da emancipação, né? Então os Cavalcante têm o apoio dos Pereira na guerra contra os liberais, sendo que aqui no interior você tinha lideranças conservadoras. Quem liderava? Os Pereiras. E quem liderava os liberais eram os Carvalhos. Principalmente o da comarca de Flores, Nogueira Paz,
né? Que era liberal, aliado dos Carvalho, família Nogueira. Então, quando nessa disputa entre liberais e conservadores, o coronel Manuel Pereira da Silva vai reivindicar a comarca de Flores. Que é o que dá o nome aqui, o Comandante Superior. Comandante Superior. Essa rua aqui da gente aqui. Comandante Superior, isso. Exatamente. Ele vai reivindicar a Câmara de Flores agora, porque era uma determinação dos Cavalcante, né, da família conservadora da capital, em função dos Pereiras terem ajudado eles na revolta da praia. Então é como você falou, daqui a pouco vai ser cobrado. Até hoje é assim na política, né? Até hoje é assim. Ninguém faz um aceno sem cobrar mais na frente. Isso. Aí o coronel Manuel Pereira da Silva vai até Flores, né? Reivindicar, pronto, a partir de agora a comarca é minha, a Câmara quem governa sou eu. Mas aí Nogueira Paz dá a resposta a ele, Sebastião. Aí só diante de bala. Ixi. E Flores foi sitiada. Flores, teve tiroteio em Flores pela disputa entre os Pereiras, né? Aí é quando Simplício Pereira acaba salvando o Manuel Pereira da Silva, quando ele vai com os capangas dele, né? Você pode pensar como um iniciozinho do que mais tarde vai ser um cangaço no Pajeú, certo? E aí ele vai até Flores é tomado, Nogueira Paz foge. Aí depois vai acontecer a Batalha da Serra Negra, onde Nogueira Paz vai ser aprisionado, vai morrer também, e os Pereiras tomam. Só que a reação dos liberais de perceber que não tem como lutar pela emancipação, pela divisão da comarca, faz com que eles pensem em não dar o braço a torcer aos Pereiras. Aí faz o seguinte: as lideranças de Flores, os liberais de Flores, eles vão fazer o seguinte: já que vai ser dividida a comarca, que não seja para Serra Talhada, no caso Fazenda Serra Talhada, que vai ser depois da emancipação Vila Bela, né? E para onde é que vai ser a divisão da cabeça da comarca, o desmembramento? Vai ser para Baixa Verde, atual Triunfo, né? Então eles começam o movimento em Flores, os liberais, para tá certo, nós vamos dividir a comarca, beleza, mas não vai para Serra Talhada, vai para Baixa Verde, né? E aí daqui a pouquinho os Pereiras começam um outro jogo, já que vai ser votado na Assembleia Provincial de Pernambuco o desmembramento da comarca. Então, se vai ser votado na Assembleia, é na Assembleia que a gente vai atrás. E o que foi que aconteceu lá? Já entra nessa ou quer? Vamos pro intervalo. Vamos lá. Ele conta já como foi que aconteceu, porque tem um tal de um lobby. O lobby que todo mundo fala hoje, teve lobby também na Assembleia. Não é de hoje, né? E em 1851 já tinha, viu, gente? Né? Há 174 anos atrás. Só a gente parou no momento em que as tratativas, né, para se tornar Serra Talhada comarca, e essas discussões elas foram parar no legislativo, né? Aonde, vamos dizer assim, a conta, né? A conta daqueles favores antigos iria então começar a pesar, né? Então, Cristiano, nesse momento isso ainda é dentro do ano de 1851. Já? A gente pode pensar que sim, né? Porque já, né? Entre 1851, a partir de 11 de março, é que o primeiro texto vai para a província, para a Assembleia Provinciana, né, ou Provincial de Pernambuco. Mas vamos relembrar aqui que, para o ouvinte ficar bem localizado, que tudo isso fazia parte do contexto de Brasil, da disputa entre liberais e conservadores. Então estavam brigando pela comarca de Flores, liberais e conservadores. O desmembramento era entendido por parte dos liberais, né? Que apoiavam Nogueira Paz, era entendido como inevitável. Então haveria o desmembramento. Como era inevitável na compreensão deles, para se dividir a comarca, eles disseram assim: não, então a cabeça da comarca vai para a Baixa Verde. Aí a liderança desse movimento na Assembleia da província de Pernambuco, que hoje vai ser a Assembleia dos deputados estaduais, hoje. Isso. Então, os deputados hoje estaduais, é a ALEP, né? A Assembleia Legislativa do Estado. Exatamente. Era a Assembleia Provincial, ou da província de Pernambuco. E quem leva isso é o deputado Pinto de Campos, que leva a proposta de desmembrar a cabeça da comarca de Flores, né, para a Baixa Verde. Quando ele vai fazer essa defesa, a partir de 31 de março de 1851, quando ele vai fazer essa defesa, ele tenta trazer a partir das belezas naturais da Baixa Verde. Um verde em pleno sertão, o verdadeiro jardim do Éden, muita água de qualidade. Até hoje, né? Chamado Oásis do Sertão Triunfo, né? É verdade, né? Lugar alto, né? Isso. Então ele começa a pintar essa Baixa Verde como
o Éden na Terra. O que vai acontecer? Entre março e maio, você tem março, abril, né? Um mês e um pouquinho, até o dia 6 de maio. Nesse mês, alguma coisa começa a acontecer lá na Assembleia de Pernambuco. O que começa a acontecer? Umas cartas que vão chegando para os deputados, membros da Assembleia. E de onde é que saem essas cartas? Do coronel Manuel Pereira, aqui de Serra Talhada, o comandante superior, para cada um dos deputados. E no próprio dia da votação, gente armada na Assembleia, Sebastião. Meu Deus. Parece com Serra Talhada, Sebastião? Parece com Serra Talhada. E aí começam as discussões e os deputados, como é de praxe até hoje, tomam o microfone da Assembleia e começam a conversar, né? Cada um defendendo seu ponto e tal. E daqui a pouco estava Pinto de Campos defendendo que o desmembramento aconteça para Serra Talhada. Já mudou, né? Já mudou. O próprio Pinto de Campos, que é um dos 3 que lança a proposta. Será que foi uma visita no gabinete dele? Opa, só que esse espécie de quebra-pau, de acareação começa a acontecer. Daqui a pouco toma a palavra um deputado chamado Catanho, Catanho. Aí olha pro Pinto de Campos e diz assim: eu não entendi não essa sua mudança não, porque alguns dias atrás você estava defendendo a Baixa Verde como o paraíso na terra e que deveria ser ali a sede, a cabeça da comarca. E por que agora mudou? Né? Terá o deputado recebido a mesma carta que eu recebi. Eita! Né? Aí, o conteúdo dessa carta a gente nunca encontrou. Os pesquisadores. Era isso que eu ia te perguntar, se existe o conteúdo dela a gente nunca soube. A gente nunca soube qual é. Mas a gente imagina. Eu imagino com aquela forma. O português utilizado, a escrita era bem formal, né? Muito. Até a forma das pessoas falarem era bem formal. E esses deputados. Advinda de Portugal, né? Do português, então. Perfeitamente. Esses deputados eram filhos da elite, portanto, intelectualíssimos. Eles tinham uma fala muito, né? É diferente muito de hoje, cara. Né? Enfim, mas vamos deixar essa crítica para depois. O que acontece? Um outro deputado chamado Barros Falcão toma o microfone da Assembleia e diz assim: eu confirmo, realmente eu recebi, e acho que os outros também receberam, uma carta do coronel Manuel Pereira de Serra Talhada, a qual eu, né, considero muito, né? Tem muito prestígio, eu considero muito. E de fato eu recebi a carta. Então começa aquela conversa de que houve sim uma carta, né, para cada um deles, do Manuel Pereira da Silva, o comandante superior. Aí o que acontece? Diante dessas pressões para vir para a Serra Talhada, o debate muda. Já não se debatia mais Baixa Verde, mas começa a se debater o seguinte: e Serra Talhada tem o que para oferecer? Né? Existe prédio, prédios públicos para abrigar a administração pública na cidade, né? Na comarca. Então você tem cartório, tinha os requisitos, delegacia, né? Tinha uns pré-requisitos, né, para ser comarca, né? Isso. Pelo menos um arruado das famílias da região convergindo para aquele espaço. Isso em que ano? Isso, 1851. Certo, né? Emancipação. Emancipação. Ou seja, o que é que vai acontecer? Esse espaço que a gente está aqui agora, Praça Barão do Pajeú e Praça Sérgio Magalhães, esse espaço foi construído às pressas, convocando as famílias da região para cada um construir o seu casarão, no que hoje são essas duas praças aqui, para servir de justificativa, para ter apoio na Assembleia da província para a emancipação política. Então, se não tivesse esse arruado, essa rua, se não tivesse os prédios públicos, dificultaria. Então, nas pressas, a família Pereira lidera essa convocatória às famílias da região para montar esse espaço urbano. Entre essas famílias estava uma família rival da família Pereira, que era a família Carvalho. Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que existia essa disputa entre a família Carvalho e a família Pereira, e para esse momento foi colocado de lado, tem historicamente falando sobre isso, foi colocado de lado as arestas, né? Para esse momento, eu digo na obra Pereiras e Carvalhos, uma história da espacialização das relações de poder em Serra Talhada, que é de 2015, eu digo que houve nesse momento uma espécie de trégua, mas não por outro fator que não
interesse das duas famílias, porque a família Carvalho é família de comerciantes. Então, um novo espaço urbano com uma feira bem centralizada era excelente para eles. E os Pereiras tinham interesse nesse espaço urbano porque serviria para a construção de um espaço que eles intencionavam dominar. Isso. Então, os Pereiras lideram e os Carvalhos aderem nessa espécie de trégua entre os dois. Então monta na base das pressas, né? Monta esse espaço que a gente vai chamar de espaço urbano de Serra Talhada. Pronto. Montou-se, o deputado Pinto de Campos volta lá na Assembleia. Não sabemos a que ponto, né, ele influenciado pelo coronel Manuel Pereira, mas ele diz o seguinte: ele pergunta à Assembleia: Serra Talhada oferece os prédios que a gente precisa para a administração pública? Tem lá. Aí a Assembleia, numa só voz, né? Muitos deputados respondem: tem sim, senhor. Ou seja, você já começa a perceber na leitura da pesquisa que uma força começa a se exercer por trás. Porque agora todo mundo defendendo: tem sim, senhor, né? É o que a gente chama hoje de lobby. É o lobby. O que foi que aconteceu por trás? Que força é essa do comandante superior, Manuel Pereira da Silva, né? E que tipo de barganha acontece? Então, algumas coisas ficam, né, que faz parte da pesquisa historiográfica, algumas coisas ficam no oculto, a gente vai, na medida que se apresentam as evidências, a gente vai fazendo uma crítica aos documentos. Então, é uma limitação mesmo saber qual foi o conteúdo da carta, mas dá pra gente perceber que foi uma força. Isso. Né? Uma imposição. Foi aquela conta que você falou no início, né? Que foi, né? A família Pereira fez aquele aceno na revolta da praia. Isso. E que é como a gente colocou, hoje em dia também é a mesma coisa na política. Ninguém faz um aceno político para ninguém sem depois cobrar mais na frente. Então, possivelmente, a gente deduz, né? O Cristiano, como historiador que busca, né? Ir na fonte, né? Fazer a pesquisa, que é uma das funções do historiador, é justamente tentar essas evidências, né? Mas a gente, claro, que deduz muitas vezes o que é que pode ter sido, né? A cobrança, olha, vocês lembram, né? Daquele movimento, quando se né? formou aqui mesmo da revolta da praia, né? E aí agora a gente está precisando do apoio de vocês, quando né? se formou a praça aqui Sérgio Magalhães, né? Que era a Rua Grande, né? Que era casa de um lado, casa de outro, já foi para esse desenvolvimento começar essa mudança toda, né? Senão não acontecia. Senão não aconteceria, é verdade, né? E aí Serra Talhada vai conseguir essa emancipação e a votação se encerra num 6 de maio de 1851, quando fica aprovado pela Assembleia a emancipação desse novo espaço, e agora como sede, cabeça da comarca, Vila Bela, né? Passa a ser Vila Bela porque agora é um novo espaço urbano nascendo no interior do Nordeste. Quantos anos passa como Vila Bela para depois voltar a Serra? Até 1939. Quando em 39, né, se vota na Câmara de Vereadores a mudança do nome da cidade de volta para Serra Talhada, a origem da fazenda, né? Então é como se eles estivessem dizendo: não, vamos lá voltar às nossas origens, até porque é um outro momento que eu também explico no texto que foi publicado em 2015, que já era uma Serra Talhada no século XX, já dominada por comerciantes, por aliados dos Carvalhos. Então eles vão pensar, como Vila Bela é uma invenção Pereira, né? Então retornar às origens, né? Você quebra um pouco desse poder da família tradicional do rural. E aí Serra Talhada passa a ser um espaço do urbano. Pronto. Década de 30 em diante, Serra Talhada vai deixando de ser um espaço rural para ser o espaço urbano do comércio, dos serviços, né? Da saúde, da educação. E a nossa relação hoje, enquanto sociedade, com o espaço rural fica a que nível? Vou passar as férias no mato de vovô, né? E o mato de vovô, as casas já estão abandonadas, mas você vai lá porque de algum modo tem uma história da família. Então o nosso rural está nesse passado aí, né? E hoje Serra Talhada, uma referência em centro urbano. Não sei se Sebastião quer fazer algum complemento, né? Mas isso mostra, né? O potencial de Serra Talhada. Cristiano falando sobre a pujança, né? Da área comercial. Então veja de quanto tempo já vem, né? Então Serra Talhada sempre teve um comércio, um empresariado muito forte, né? Essas famílias que o Cristiano cita, né? Como precursoras, né? De toda essa formação da nossa cidade, os Carvalhos, né? A família Pereira,
né? Até hoje, né? A gente tem esses nomes, né? Pessoas ligadas a essas famílias que estão hoje dentro desse contexto, né? A gente pode até citar, por exemplo, o Carlinhos, né? Da Tupã, que é família Carvalho, empreendedor, exatamente, são empreendedores, né? A família Pereira, né? De muita força na política, né? Também, né? Os Carvalho também foram, né? Tiveram prefeitos também na nossa cidade, enfim, então a gente tem um legado dessas famílias até hoje, né? Até hoje. E, né, sempre, vamos dizer assim, a esteira, né, do desenvolvimento da nossa cidade vem também atrelado a tudo isso, né? Serviço, comércio, né? Então até hoje, vamos dizer assim, a mola propulsora, né? Não sei se você concorda comigo, claro, Cristiano, mas parece muito que vamos dizer assim, foi foi mudando os tempos, né? Mas os conceitos foram permanecendo, né? Quando o Augustinho começa a fazer na fazenda dele as vendas e compra, né? Todo mundo converge. As boiadas, né? Todo mundo converge para cá. Então, eu acho que aí começou um desenvolvimento maior, né? Isso. É onde a gente começa a pensar nisso que Tony falou e que Sebastião está falando, na vocação dos espaços, né? Você pare para pensar o quanto que é forte em Serra Talhada o desejo elitista. Percebam. Os ouvintes da rádio percebam, comece a perceber no dia a dia de Serra Talhada o quanto que aqui a sociedade deseja pertencer a uma elite, né? Quem está me ouvindo está entendendo o que eu quero dizer. Mas esse desejo é da sociedade, do querer ter. Percebam que isso acontece, né? A ideia do enricar. Então faz muito parte do nosso cenário. Por quê? Porque nós começamos, né, enquanto espaço no interior do Nordeste, com essa vocação primeiro de uma elite portuguesa que estava em decadência em Portugal e a aventura nos espaços coloniais manter esse elitismo, né? Então você vai ter as principais famílias que vão colonizar o Brasil, são famílias que estavam em decadência na Europa, mas não queriam viver a decadência. Então tenta trazer para os espaços coloniais a sua pompa, a sua importância, o seu sangue azul, o seu brasão, o nome da família. Percebam se não é assim. E aí quando os espaços do interior vão sendo colonizados, essas famílias vão trazendo para esses interiores essas características. Aí você veja, a grande fazenda Serra Talhada, sempre muito grande, Agostinho Nunes de Magalhães, né? Aquela fazenda, as boiadas, o número de boiadas. Aí depois, as grandes fazendas de cultivo de algodão. É sempre um desejo do grande, né? Até hoje, em qualquer discurso político, na nossa Câmara de Vereadores, por exemplo, é sempre a noção de que o grande fulano de tal, o grande, porque isso faz parte da nossa formação social nesse espaço. Aí você vai ter, por exemplo, já na transição da monarquia para a república, as famílias tradicionais de Serra Talhada colocando seus filhos para estudar na capital. Eles vão se formar em doutor, doutor advogado ou doutor médico, aí vão estudar, né? Aí você começa a ter, quando eles começam a retornar para a Serra Talhada, anos 50, 60, 70 e diante, começa a transformar esse espaço. Já começa a Serra Talhada a viver um espaço da pompa pela intelectualidade, né? Que é filha dessa pompa, dessa importância, por ter berço, né, financeiro, econômico, ou de fazenda, ou de um comércio grande também, um comércio importante. Não é à toa, atenção os ouvintes da rádio, não é à toa que Ariano Suassuna, lá na obra O Alto da Compadecida, ele vai fazer uma referência à Serra Talhada, e como só para confirmar o que eu estou dizendo com vocês, como é que ele referencia a Serra Talhada lá, quando Chicó vai casar com a filha do coronel, e João Grilo vai inventar uma historinha, uma narrativa. Ele é doutor. E de qual fazenda? Fazenda Serra Talhada. E se é da Fazenda Serra Talhada, ou é doutor, ou é fazendeiro, ou é grande comerciante, entende? Ariano Suassuna pega essa representação e põe lá no Alto da Compadecida. Então é a nossa formação. Aí você vê Serra Talhada até hoje, século XXI, com uma vocação elitista, né? Qualquer comerciante de Serra Talhada, ele quer ser um comerciante num nível acima de qualquer outra cidade, né? Então ele é nível shopping center, ele é nível de outro mundo, ele é nível fora daqui, nunca um daqui, mas sendo daqui,
entende? Ele é sempre algo de fora. O de fora vai sendo montado a partir das referências históricas que a gente tem aqui. Por quê? Porque esse aqui foi montado por alguém de fora, um português. E sempre o que vinha de Portugal era melhor, o que vinha de Portugal era moda. E aí esse nosso aqui, chamado Serra Talhada, é sempre montado por uma lógica daquele que vem de fora. Perceba como quem vem de fora tem uma importância diferente aqui. O jeito de falar, né? Acaba tendo uma representatividade melhor. Você é Sebastião, nascido em Serra Talhada? Não. Você nasceu em Recife. Recife. O próprio jeito recifense de falar abriu umas portas pra você aqui em Serra Talhada. Isso. Você abriu. confirma? Confirma. Pronto. né, Tony? Isso é diferente, né? É diferente. Quando ele chega aqui, olha, porque ele puxa o S, né? 8, né? Não, tem né? As coisas, né? Tem um chiado, Tem um né? chiado. Já percebe, né? Que você é de fora, né? E já percebe que é de fora. E sendo de fora é alguém que veio pra ajudar a cidade. É alguém que veio para representar, né, o desenvolvimento da cidade, porque veio de fora. Esse nosso veio de fora é desde a origem, porque o nosso primeiro a pisar e a fundar Serra Talhada foi um que veio de fora. E sempre veio de fora buscando essa importância para a cidade e representando isso na cidade. A cidade vai inchando, a cidade vai crescendo de acordo com essa lógica daqueles que vêm de fora, fornecendo para a cidade o melhor, né? E é sempre o melhor. Isso faz uma analogia ao que acontece hoje. Nós temos 93 mil habitantes, e a gente falava até aqui em off, né? E a maioria dessas pessoas são pessoas de fora que hoje moram na cidade, advindo de universidades, né? Universidade Federal, né? Da chegada de muitos empreendimentos, da geração de emprego da cidade. E aí converge a região, né? Então as pessoas acabam vindo para cá, como aconteceu lá no passado. As pessoas convergiram, né? Convergem ainda para Serra Talhada, e por isso que hoje a gente tem as cidades da região diminuindo a sua população e Serra Talhada aumentando, chegando a 93 mil habitantes, né? Conforme o último censo, mas que flutuante, né? A gente tem um comércio que tem segundo o CDL, 5 mil pessoas visitando diariamente, né? É muita coisa. Não, inclusive quando a gente pega para a linha do turismo, né? Serra Talhada hoje tem uma capacidade hoteleira muito grande, é maior do que algumas cidades aqui da região do Sertão, só perde para Petrolina, eu acho, porque hoje Serra Talhada tem mais ou menos 1.680 leitos. Então, se tem esses leitos é porque existe uma demanda, porque vem muita gente para a cidade. Então, Serra Talhada ela está crescendo assustadoramente, não é? Isso. Que daqui a pouco, quando o avião o maior vir, essas distâncias vão encurtar e aí vem mais gente de fora para cá para desenvolver a cidade. Muito importante. Cristiano, meu querido, muito obrigado, né, por você ter vindo, contribuído mais uma vez. Eu acho que é muito importante, né, um povo que não conhece a sua origem, né, a sua história, e eu tenho uma crítica muito, muito séria. Eu sei que hoje já mudou bastante, mas que não deixem, né, para que os nossos alunos conheçam a história do nosso município só apenas quando chegar numa graduação, né, e de história, né, mas é pouco ainda o conhecimento, né, a nível escolar sobre Serra Talhada, né, sobre Serra Talhada, sobre a nossa história de Pernambuco também, porque a gente conhece muita coisa de fora, né, Evolução Industrial, francesa, né, enfim, e quando a gente vai trazer para o nosso dia, né, para a nossa, vamos dizer assim, a nossa cidade, né? Quando você faz uma pergunta, muita gente não sabe, né? A gente tá até brincando aqui com o quadro, né? Sebastião. Eu vou fazer uma pergunta aqui a Cristiano, lá para trás, né? Bem para trás, quando os Garcias Dávila vieram para o Brasil, era porque as capitanias estavam em decadência, né? Porque tinha Duarte Coelho lá em Olinda, acho que Tomé de Souza em Salvador. Só duas capitanias que prosperaram, né? São Vicente e Pernambuco. As outras, algumas capitanias o donatário nem chegou a visitar, né? Mas fazia parte dos esquemas de as famílias que apoiavam a coroa portuguesa naquele momento. Então ela foi doando as capitanias às famílias que apoiavam a coroa, né? Mas é verdade você pensar que o sistema de capitanias hereditárias fracassou. Isso é verdadeiro. E assim vai nascendo escritórios alternativos, né? Desse empreendimento português, como Casa da Torre dos Garcia Dávila de Salvador, né? Para o interior do Nordeste. Que como começa a história do nosso município. Mas, meu amigo, obrigado, viu, pela contribuição.
de contar um pouco desse contexto histórico, né, que compreende toda a história de Serra Talhada e como tem muita coisa do passado que reflete ainda, né, no presente, como a questão do comércio, da política, né, de famílias que fizeram, né, vamos dizer assim, a surgir o nosso município Serra Talhada, né, no meio, né, como é que eu posso dizer aqui, no meio do estado, né, e tem uma importância demais, né, da conta, e vem crescendo bastante nos últimos tempos, né? Não é à toa que hoje a gente, como o Sebastião colocou, aeroporto, né? Nós temos shopping, nós temos grandes empresas que procuram Serra Talhada, e uma grande empresa quando chega na cidade não é porque achei bonita a cidade, não, né? É porque tem estudo, né? Isso. De viabilidade financeira, né? E econômica. Mas, Cristiano, obrigado, viu? Demais por ter vindo e ter contribuído aqui para contar um pouco de como tudo começou. Eu que agradeço o convite e sempre que precisarem, a Rádio Cultura, né, por favor, estou à disposição, sempre.